this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Vou impedir isso antes que o outro grupo entre em cena. Ele não impediu, então não pode impedir agora. Isso mesmo. O Evangelho de Deus seguirá adiante, e adiante, adiante, adiante. E quando já não houver céus ou terra, essa palavra ainda permanecerá a mesma. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Não podem passar. Essas palavras são tão imortais quanto o próprio Deus. Não podem passar. Eu creio em cada palavra dela. Tudo o que Jesus foi, Ele é agora e sempre será. Isso mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo de hoje. Admito que tem sido pisoteado, ridicularizado, mal interpretado, deturpado e tudo mais assim. Isso é só o diabo falsificando. Mas há um batismo real e genuíno do Espírito Santo que traz os mesmos resultados que tiveram no dia de Pentecostes. Isso mesmo. Claro, o diabo tem velhos chamarizes e corvo por aí. Eu lhes digo a verdade. Toda vez que virem um espantalho, lembrem-se. Há algo bom por perto. Isso mesmo. Claro, não se vê um espantalho em velhos abacaxizais ou, quero dizer, em cercas vivas aqui. Coloca-se sob as grandes árvores doces. É onde se vê o espantalho, pois estão querendo afugentar. O diabo põe cada espantalho em volta da boa religião genuína do Espírito Santo que ele possa colocar ali. Porque bem ali está Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso significa assim seja. Muito bem. Agora vemos que eles os colocaram no cárcere interior. Na manhã seguinte deram-lhes uma boa surra e os despediram. Agora encontramos Pedro esta manhã em pé entre eles aqui no capítulo 4. E ele disse, ora, vós, homens israelitas, e vós que habitais na Judeia, seja-vos isto notório. Jesus de Nazaré, como ele provou ser um homem de Deus. Todos os sinais e prodígios que Deus realizou por meio dele provaram que ele era um homem de Deus. Eles sabiam que ele era o homem de Deus. E então ele disse, vós, pelas mãos de injustos crucificastes e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou e somos testemunhas disso. Disse, pela fé no seu sangue este homem está são. Disse, se hoje somos interrogados acerca das boas obras que fizemos, seja conhecido de vós e de toda a casa de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo, este homem foi curado. Quando perguntaram a que grupo religioso eles pertencem, onde foram consagrados, de que cemitério saíram, ou algo assim, de onde veio tudo isso? Onde vocês conseguiram o direito de fazer isso? Mostrem-nos que grupo vocês representam para que possamos ir aos anciãos e ver para que estão fazendo isso. Sim, Senhor. Queremos ver qual é a igreja que está ensinando esse tipo de heresia por aqui. De onde vocês são? Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, pela fé em seu nome este homem está são. Amém. E nada tinham que dizer sobre isso, pois lá estava o homem e eles o conheciam. Amém. Amém. Notem, vejam o que ele disse aqui. Agora, e esta é a pedra que foi repudiada por vós, os edificadores. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devais ser salvos. Oh, a rejeição da pedra. A pedra foi rejeitada, porque quando construíram o templo de Salomão, quero que notem uma ilustração muito bonita aqui. Quando foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar, e de outro lugar, e de outro lugar. Algumas foram cortadas deste modo e outras daquele modo, mas a Bíblia disse que quando se juntaram, creio que levaram 40 anos para erigir o templo.
e não houve um zumbido de serra, nem o som de um martelo em 40 anos. As pedras se juntando, pedra sobre pedra. A única coisa que tinham de fazer era aplicar um pouco de argamassa nela e assentá-la ali. E se fixava, pedra com pedra, pedra com pedra. Pensem nisso. Agora, é isto o que penso disso, irmãos. Quando aquele templo lá representava o templo espiritual, o templo em que estamos agora. Eles vinham ao templo para receber sua bênção. Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus, no corpo de Jesus Cristo. E estamos em Cristo pelo batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, e portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles desejam coisas espirituais, eles não se importam com as coisas carnais. Minha carne diz, estou muito cansado. Meu espírito diz, você não está. Eu sou seu chefe, siga-me. Amém. Vejo um caso lá e a médica diz, sabe, esse caso não tem recuperação. Esse caso está perdido. Eu olho para ela e digo, isso mesmo. Mas o Espírito Santo vem e dá uma visão, diz, vai se recuperar. Então eu digo, assim diz o Senhor, o homem viverá. E não andamos mais segundo as coisas da carne, andamos segundo as coisas do Espírito. Isso mesmo. Agora, quando estas pedras se juntavam, elas foram cortadas em todo o mundo, em diversos lugares. A madeira trazida dos seus altos cedros do Líbano era cortada e levada a Jope, em carro de bois, e aí por diante, em jangadas, até chegarem para fazer o templo. Mas quando se juntavam, não... Quero que notem, uma pedra foi cortada desta forma, outra pedra cortada de outra forma. Talvez quando os pedreiros as estivessem cortando, eles tenham discutido e brigado e tudo mais. Como muitos pregadores fazem hoje. Sou metodista, sou da Igreja de Deus. Glória a Deus, pertenço às assembleias. Sou isto. Vocês continuam brigando. Mas lembrem-se, é Deus quem está cortando. E quando este cortava desta forma e um daquela forma, eles não conseguiam entender. Mas quando iam juntá-las, tudo estava no chão. E eles as assentavam, bloco sobre bloco sobre bloco, e não tinham mais de cortar. Creio que um dia glorioso destes, quando esta Confederação Unida de Igrejas se juntar, e um novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. E eu lhes digo, a verdadeira Igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, seja o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus, e isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. E os agnósticos e superficiais de mente serão jogados de lado. Eles entrarão direto na Confederação de Igrejas. E li outro dia que até as Assembleias de Deus entraram na Confederação de Igrejas. Oh, que coisa! Tem de negar a doutrina evangélica deles para fazê-lo. Isso mesmo. E todos os seus sinais e prodígios pentecostais, princípios, eles têm de negar isso. Para estar na Confederação de Igrejas, tem de negá-los, ó irmão, para terem prestígio. Eu prefiro, como já disse muitas vezes, me deitar de bruços para beber água de riacho e comer bolachas de água e sal e ser popular com Deus e ser servo dele, de Deus, do que ter o melhor que há, que este mundo dá. Se eu tivesse de comprometer minha fé no Senhor Jesus Cristo e sua Bíblia, creio que esta é a palavra infalível de Deus e cada palavra dela é certa. Sim, Senhor. Agora, veremos lá como estavam fazendo. Eles rejeitaram, eles começaram a assentar suas pedras e chegaram a um ponto quando acharam uma pedra estranha. Eles não puderam usar aquela pedra. Disseram, essa pedra não serve para nada. E a jogaram em um montão de ervas daninhas em algum lugar. Não puderam usá-la, parecia estranha. E tentaram construir seu edifício e chegaram a um ponto e assentaram todas as pedras e as assentaram desta forma. Chegaram a um ponto que não conseguiram achar nenhuma pedra para encaixar nesta esquina. Continuaram construindo e construindo e construindo. E o edifício ficou tão alto que não dava para continuar, pois precisavam de uma pedra de esquina.
Eles procuraram entre todas as pedras, tentando achar uma pedra de esquina, mas não conseguiram achar nenhuma. E de repente, alguém foi ao montão de ervas daninhas e a própria pedra que rejeitaram era a principal pedra de esquina. E é o que acontece hoje, amigos. A igreja metodista está bem, a igreja batista está bem, a igreja presbiteriana, a pentecostal, a nazarena, a peregrina da santidade, seja qual for, tudo bem. Mas a questão é, irmão, que estão rejeitando a verdadeira pedra de esquina. É por isso que o evangelho não foi a todo o mundo por meio de poderes e sinais e demonstração. É porque as denominações excluíram o próprio poder do fenomenal, dizendo, os dias dos milagres já passaram, não há isso de cura divina, não há isso de falar em línguas, não há isso de sobrenatural, isso foi para um dia passado. E você verá, irmão, que cada uma que faz isso fica bem ali na prateleira. Elas não passam de organizações de lojas. Elas têm um monte de membros, isso mesmo, mas a Bíblia disse que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Destes afasta-te. Mas como igrejas, eles veem que todas estas denominações têm tentado edificar. Elas não podem edificar sobre nada menos do que Jesus Cristo é justiça. E se você recebe Jesus Cristo e diz que é tolice, diz, eu recebi Jesus. Se recebe Jesus, você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada. E ele é o mesmo Senhor Jesus esta noite, realizando e fazendo exatamente o mesmo que disse que faria. Ou você não recebeu o Senhor Jesus, você recebeu alguma teologia, mas não o Senhor Jesus. Pois quando Jesus entra em seu coração, algo acontece que você crê em tudo o que Deus diz. Não só isso, mas você sabe que é assim. Todos os demônios do inferno não poderiam tirar isso de você. Ora, claro, você crê nisso. Deus disse isso e acabou. Quando ouve assim, diz o Senhor, você põe suas esperanças nisso aí. Quer viva ou morra, você crê nisso. Mesmo assim, você está pronto a selar seu testemunho com seu sangue a qualquer momento, pois crê que é a verdade. Você sabe que é a verdade, pois Deus disse assim, e algo dentro de você sabe que é a verdade. Mas agora, se você só aceita baseado em um ponto de vista educacional e... Ora, você pode argumentar isto e argumentar aquilo e dizer isto não é e aquilo não é, e não cremos nisto e não cremos naquilo. Você sabe argumentar. Você diz, bem, não posso crer em coisa assim. Talvez tenham chegado à mesma coisa em New Albany esta noite, argumentando contra Deus. Por que isso? Ouçam um pouco mais e vejam a oração que essas pessoas fizeram. Disse, porque bramam os gentios e os povos pensam em coisa vã. Verdadeiramente, Senhor, de teu Filho Jesus, e concede aos teus servos, quando oraram unânimes. Disse, concede aos teus servos falar a palavra de Deus com ousadia, enquanto estendes a mão de teu Filho Jesus para curar os enfermos. Amém. Deus nos ajude a ter uma reunião de oração assim. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Oh, que coisa! É disso que precisamos esta noite. Homens e mulheres com o coração e unânimes como eles estavam. Eles não dão atenção a isto ou aquilo ou a outra coisa, mas você está imerso em Cristo Jesus. Minhas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Quer o sol nasça amanhã ou não, nos unimos com um juramento perante Deus de servirmos ao Senhor Jesus e andarmos em seus passos, independente do preço. Então você verá uma igreja avançando. Amém. Disse, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Certa senhorinha que vem a esta igreja, ela não é membro aqui, ela é metodista, mas nos ama, e ela vem à igreja. E outra senhora disse, a qual igreja você vai? Ligou para ela. Eu ouvi isso. Disse, a qual igreja? A qual igreja vai? Disse, vou ao Tabernáculo Branham. Ela disse, quer dizer que vai lá e ouve esse tipo de doutrina? Senta-se sob algo assim? Disse, que tipo de doutrina? Bem, eles se gabam demais de Jesus. Ao batizar, usam seu nome no batismo, usam seu nome em tudo mais. Pois a Bíblia diz, meus irmãos, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Com certeza.
Eu lhe digo, irmão, eu não sou de confusão, mas gostaria de ver qualquer homem, em qualquer lugar, a qualquer hora, provar pela Bíblia que isso não está certo. Isso mesmo, não importa o que digam. Você está louco e tal, não faz diferença. Outro dia, eu estava numa livraria onde ia comprar uns livros e uma senhora disse, eu não os teria na minha estante, não os vendo. Disse, uma senhora passou e comprou todos. Tinha 7 e esta senhora comprou todos eles. Acho que só queria se livrar deles. Eu ouvi. Surgiu o assunto sobre cura divina. Estavam lá 2 pregadores metodistas e um presbiteriano. Os pregadores metodistas e o pregador presbiteriano estavam a meu favor. Disse, você está certo. Quando fui sair, fiquei imaginando o que o irmão Shire estava presente no momento. O irmão Creech entrou nessa hora. Quando todos começaram a descer e começaram a andar um pouquinho por lá, este pregador metodista se aproximou e pôs as mãos no meu ombro. Ele disse, irmão Branham, quando o irmão não passava de um mocinho, eu fui aonde o irmão tinha subido num poste, trabalhando com um par de esporas e com o rosto sujo. Ele disse, eu sabia que o irmão ensinava a cura divina, e minha pobre mãe ficava lá deitada com uma doença renal, nunca sarava, estava prostrada, morrendo. E o irmão chegou, tirou suas esporas e ferramentas, ajoelhou-se no chão e orou por minha mãe. Uma semana depois, o médico a declarou perfeitamente curada. Disse, isso foi há 23 anos e ela está perfeitamente sã hoje. Não importa se é minha igreja ou o que seja, eu creio. Aleluia, aí está. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Os tempos podem passar e as coisas podem mudar, mas o Evangelho de Jesus Cristo permanecerá o mesmo por todas as eras incessantes. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual era essa igreja? Que pedra era essa? Você pergunta à Igreja Católica, eles dizem, era uma grande pedra que estava lá. A Igreja Católica, a hierarquia está sentada nela esta noite, sobre esta pedra, distribuindo poderes a outras igrejas, perdoando pecados. Isso está na definição católica. Se forem averiguar, perguntem ao protestante, digam, o que era aquela pedra? Eles diriam, foi Jesus Cristo, é a pedra. Oh, irmão, o que Jesus disse sobre isso? Pedro disse, quem dizeis? Ele disse, quem dizeis que eu sou? Ele não estava falando de si mesmo. Disse, quem dizeis que eu sou? Uns dizem que tu és Moisés e uns dizem que tu és Elias. Mas quem vós dizeis? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Tu não tomaste a teologia de algum homem sobre isso. Não aprendeste isso no seminário, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. E sobre esta pedra, aleluia! Que pedra? A revelação espiritual de Deus manifesta Ele mesmo ao indivíduo. Aleluia! Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quando um homem nasce de verdade do Espírito de Deus e do alto da cabeça até as pontas das unhas dos pés, ele foi transformado pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E suas próprias ideias egoístas se desvaneceram, e Deus tem completo controle sobre esse homem. Ele crê em toda a palavra escrita do Senhor Jesus Cristo e a pratica. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém. Isso os faria sentirem-se religiosos, não é? Claro que sim. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. E em nenhum outro nome há salvação, senão neste nome do Senhor Jesus. E a Bíblia disse aqui que perceberam que eram homens indoutos e sem letras. De que escola vieram? Um bando de tolos saiu lá. Bem, quem é esse bando de analfabetos? Analfabetos e iletrados? Bem, os homens nem sabem o abecedário. Bem, vejam a linguagem que estão usando. Hat e Hank, Ente, Toad, Fat e Perish. Que tipo de povo é esse? Ora, de que seminário o senhor saiu? O senhor é o doutor quem? Estão vendo?
mas tiveram de reconhecer, pois perceberam que eles haviam estado com Jesus. Isso é o principal, irmão. Se você não sabe distinguir entre café e feijão partido, se você conhece o Senhor Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição, prefiro ter isso do que qualquer outra coisa. Sim, Senhor! Oh, que coisa! Deus, ancora-me aí. Deixa-me descansar sob a árvore, por onde a fonte flui tão livremente, onde o Cordeiro é a luz, e a alma dos salvos nunca morre. Deixa-me ancorar aí. Oh, que coisa, que coisa! Deixa-me sentar-me junto à árvore perene quando a jornada desta vida terminar. Oh, não cobice as vãs riquezas deste mundo, que se deterioram tão rápido. Procure ganhar aqueles tesouros celestiais. Eles nunca passarão. Segure na mão imutável de Deus. Segure em sua mão imutável. Isso mesmo. Quando esta jornada terminar, se a Deus tiver sido fiel, belo e brilhante, seu lar na glória, sua alma arrebatada verá. Uma noite destas, ou uma manhã destas, ou um meio-dia destes, sua alma será arrancada do seu corpo como um dente sendo extraído. Você está andando em linhas frágeis que podem se romper a qualquer hora. Mas o que me importa? O que lhe importa? Pois ele o levantará com suas asas eternas. Ele o pegará quando essa alma sair daqui. Haverá alguém esperando no fim da estrada. Que coisa, para sustentá-lo e envolvê-lo com seus braços eternos e levá-lo pelo vale da sombra da morte, para apresentá-lo além, sem defeito e irrepreensível perante o Pai. Então, por que nos preocuparmos? Por que nos importarmos com o que o mundo tem a dizer, ou o que isto, aquilo ou aquilo mais? Enquanto tivermos a mão imutável de Deus segurando a nossa, com que vamos nos importar? Que as pessoas, que todos, que homens e mulheres, que crianças, que todos aqui que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, me deem uma razão para não servi-lo. Deem-me uma razão para deixarem passar este Natal sem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Parem de pensar sobre isto ou aquilo. Parem de pensar se devo fazer isso ou aquilo. Estou lhes perguntando algo sério. Vocês têm crido no Senhor Jesus Cristo? Se realmente creem, provarei pela Bíblia que vocês têm a vida eterna e não podem perecer. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quando Jesus Cristo falou essas palavras, quando Pedro as falou no dia de Pentecostes, quando Jesus as falou aqui mesmo em São João 5, quando falaram por toda a Bíblia, o homem a torceu e a misturou e tentou fazer isto com ela e fazer isto para criar organizações e tudo mais. Alguns deles disseram sim, apenas creia que ele é o Senhor Jesus Cristo e aceite, só isso. Estão vendo o truque do diabo? Um disse, oh irmão, ficamos tão felizes, gritamos. Estão vendo o truque do diabo? Um disse, falamos em línguas e sabemos que o recebemos. Estão vendo o truque do diabo? Essas coisas estão bem, mas ainda assim não é Cristo. Claro, vocês estão. Quando alguém creu de verdade e inteiramente no Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna no minuto em que crê. Isso mesmo. Quando você crê, sua vida dirá o que você é. Sua vida! E tudo isso acontecerá. Todas estas coisas, como gritar e regozijar-se e falar em línguas e curar os enfermos e todos estes outros dons e tal, não existirão pelo fato de vocês terem feito isso. Elas o seguirão como um verdadeiro sinal de Deus. Estão vendo? Oh, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Quando penso neste mundo decadente e olho em volta e vejo a escritura na parede em cada nação, vejo que as bombas atômicas têm feito o povo tremer.
Quando grandes governantes e tais, vocês deveriam ler o que dizem no Pentágono sobre estas coisas acontecerem. Deveriam ver o que esta nação... Irmão, deixe-me dizer-lhe algo. Estamos erguendo uma fachada grande e ousada, quando bem no âmago desta nação eles estão freneticamente assustados. Vocês sabem disso. Melhor admitir a verdade. E vocês têm direito de estar assustados. Só há uma pessoa que não tem direito algum de estar assustada, que é o homem ou a mulher que nasceu do Espírito de Deus. A bomba atômica é uma passagem para o céu, para o crente. Aleluia! Sim, Senhor. A morte não pode fazer nada a você, exceto uma morte rápida, é uma glória rápida. Isso mesmo. Este manto de carne deixarei cair e me levantarei, e lançarei mão do prêmio eterno, e exclamarei ao passar pelo ar, adeus, adeus, doce hora de oração. Foi-se! O que uma bomba atômica significará para esses velhos santos e cabelos grisalhos? Um jovem e uma jovem de novo. O que a bomba atômica significará para estes lares, e quase todos já partiram e foram deixados aqui sozinhos? Toda a família reunida de novo. Glória a Deus, irmão! O que você poderia ter que fosse maior do que isso? Com a perfeita segurança de que seu coração está descansando além no Calvário, que realmente não há nada que possa movê-lo, mudá-lo, sacudi-lo. Você está em Cristo Jesus, ancorado no reino de Deus até o dia da sua redenção, para ser apresentado irrepreensível perante Ele. Não o que você fez. Se eu puder parar de fazer isso, e se eu puder parar de fazer aquilo, não é nada que você tenha feito. É o que Ele faz por você. Você crê de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente? Quando Pedro ia, ou quero dizer, quando Filipe ia batizar o eunuco, ele disse, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse, espera um pouco, se crês de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, se crês nisso... He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. Raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder.